Beleza, pessoal, tô de volta a mais um vídeo aqui. Alexandre Mendes, amigo policial. Olha só, a infraestrutura de transporte no Brasil, ela sempre foi bastante criticada, tá? Sempre. Por quê? Porque sempre a infraestrutura ela foi colocada como o grande gargalo para o escoamento da produção. Nunca pensam na infraestrutura, ou melhor, nunca te dizem sobre a infraestrutura que ela também tem um papel importante de levar pessoas, porque sempre a infraestrutura que a imprensa fala, que o governo defende, é uma infraestrutura só de escoamento de produção. Mas enfim, a infraestrutura no Brasil, ela sempre foi algo complicado, foi um gargalo para o crescimento. Isso daí é chover no molhado. Mas acontece que dentro dessa infraestrutura de transporte, na área federal, o governo havia pensado, o governo aí, eu digo, perdão, o legislador de 88, ele havia pensado o seguinte: na área rodoviária nós temos, para cuidar da repressão a crimes que acontecem nas rodovias federais, nós temos a Polícia Rodoviária Federal. Temos a Polícia Federal, que vai cuidar do combate ao crime como um todo, em todo o Brasil, em todo o território brasileiro. E há ainda um terceiro órgão policial da área federal que está também voltado ao combate a crimes cometidos na malha ferroviária brasileira. Aí eu tô falando da Polícia Ferroviária Federal. Poxa, Alexandre, mas que saco, você não para de falar de Polícia Ferroviária Federal, a PFF. A PFF, eu não quero saber nada dela e tal, e etc. Eu vou te dar um dado que você não vai conseguir pensar em outra coisa hoje. Nióbio, né? O governo do presidente Bolsonaro prometeu na campanha, o deputado federal Jair Messias Bolsonaro fazia isso. Ele prometeu defender os nossos minérios, nióbio, grafeno, toda a nossa bauxita, todos os nossos minérios. Ok. Ele proibiu defender como? Dando atenção à extração, dando atenção à forma como o minério era extraído e o que era feito a seguir com esse minério. Deixa eu te falar uma coisa: infelizmente, o candidato a presidente Jair Messias Bolsonaro dizia uma coisa, mas o presidente Jair Messias Bolsonaro está fazendo outra. O que está acontecendo? E por que eu estou falando isso? Porque eu votei e posso cobrar. Eu votei no presidente. Então o que acontece? A Polícia Ferroviária Federal, ela ia cuidar, ou ela tem como missão constitucional cuidar, né, da repressão aos crimes cometidos nesse modal, no modal ferroviário, nesse importante aspecto da infraestrutura de transporte, também unicamente de escoação da nossa produção. Porque o que acontece nós estamos escoando, nós estamos extraindo, tirando o nióbio, o grafeno e outros minérios a partir de minas localizadas em vários pontos do Brasil, mas notadamente na região norte, e nós não sabemos em que quantidade esse nióbio, esse minério tão precioso está saindo do Brasil. Então, para você ter uma ideia, o Carlos Alves, que ele é inspetor da Polícia Ferroviária Federal, é um policial ferroviário federal, eu trouxe ele aqui no canal e ele falou: Alexandre, hoje o Brasil está perdendo bilhões porque nós não sabemos qual a quantidade de nióbio e de outros minérios está sendo retirado do nosso país. Ninguém sabe ao certo, pessoal. Então, o que acontece
você tem uma polícia preparada para isso, para fiscalizar esse modal, né? Esse importante aspecto da infraestrutura de transporte, porque sempre te falam da estrutura, né? Da infraestrutura de transporte do Brasil, sempre com um aspecto voltado para a escoação da produção. Enquanto, infelizmente, o Brasil deixa de investir no transporte de passageiros. É sabido que, algumas décadas atrás, o Brasil possuía um importantíssimo parque ferroviário, né? Ou uma malha ferroviária importantíssima no transporte de pessoas. E esse transporte de passageiros, ele era muito, mas muito prioritário. Por quê? Porque ele levava pessoas a vários lugares. Tem a malha ferroviária aí de Minas Gerais, São Paulo, no sul do país. Então você tinha uma infraestrutura de transporte de passageiros que era muito pujante. Mas aí a indústria automobilística, e é por isso que é importante você conhecer a história do Brasil, a indústria automobilística foi substituindo o investimento nos trilhos, o que é uma loucura, porque todo mundo sabe que é mais barato, né? É mais barato você levar, escoar tanto pessoas quanto produção, mercadorias pelos trilhos. Basta ver que grandes países como Estados Unidos, países da Europa, escoam pessoas, né? Transportam pessoas, perdão, por meio de sua infraestrutura de transporte ferroviário. Mas no Brasil não. E aí, esse é um aspecto importante, porque nós estamos findando o primeiro ano do governo do presidente Bolsonaro e ainda não há nenhuma movimentação que nos faça ter esperança de que a Polícia Ferroviária Federal vai voltar a funcionar. Ela já existe legalmente. Olha só que coisa maluca que a gente vive no Brasil. A Força Nacional, que é um programa, não é um órgão, ela é um programa, ela existe como programa, ela recebe mais financiamento, mais recurso federal do que a Polícia Ferroviária Federal prevista na Constituição, prevista. Lula não regulamentou, Fernando Henrique não regulamentou, Fernando Collor não regulamentou, Itamar não regulamentou, Figueiredo não regulamentou, nenhum presidente após, Figueiredo já era antes, perdão, mas enfim, nenhum presidente após 88 fez questão de entregar para os brasileiros o pronto funcionamento de uma polícia tão boa para o Brasil. E aí você pode falar assim, mas Alexandre, o que essa Polícia Ferroviária Federal poderia fazer? Ela poderia fazer tudo. O Carlos Alves esteve aqui no canal e ele falou, Alexandre, está sendo só com a regulamentação da Polícia Ferroviária Federal, no primeiro ano, o Brasil teria um lucro de bilhões. Ele disse a cifra aproximada, mais de 3 bilhões, só com a regulamentação da Polícia Ferroviária Federal. Porque eu sei que vai ter gente que vai falar assim, mas é mais um cargo, é mais pessoal, encarece, pererê para negativo, daria lucro. Como a Polícia Federal, com o combate ao descaminho, com o combate à corrupção, também dá lucro ao Brasil. A mesma coisa a Polícia Rodoviária Federal. Então só existem 3 instituições federais previstas na Constituição que fazem o combate ao crime cometido contra a União, contra os interesses da União: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal.
E enquanto isso, enquanto essa polícia importante, a Polícia Ferroviária Federal, não é regulamentada, armas e drogas estão entrando no Brasil pelos trilhos. Podem estar entrando. Só para citar o Carlos Alves, ele fala que quando ele esteve aqui no canal, ele falou que o posto de Livramento, né, os vagões não eram abertos pela Receita Federal em Uruguaiana, em Livramento, há vários anos. Por quê? Porque precisa ter uma estrutura de polícia para acompanhar a Receita Federal, para acompanhar essa fiscalização. Porque você traz, né, containers que vão circular pela malha ferroviária, não rodoviária, e precisa de um aparato policial para fazer essa fiscalização. E o Brasil não investe. Pessoal, é ridículo o Brasil não regulamentar uma polícia prevista na Constituição do próprio país. É ridículo. Quando o Lula cria em 2005 a Força Nacional, ele foi criticado pra caramba. E eu critiquei também, e critico até hoje. Ela é um programa. A Força Nacional retira efetivo dos estados. Por quê? Porque ela emprega policiais dos estados. Aí foram fazendo um Frankenstein nela, que hoje ela retira pessoas de vários órgãos. Até pessoas que serviram, né? Reservistas podem fazer parte da Força Nacional. No começo, quando ela nasceu, como queriam fazer, entre aspas, né, uma força de elite federal, havia um pouco mais de critério em alguns estados. Por exemplo, só iam policiais especializados de alguns estados. Mas em outros iam qualquer policial. Policial recém-ingresso na instituição policial do estado dele. Se o estado aderisse ao programa Força Nacional, ele iria para a Força Nacional. E aí hoje virou um Frankenstein. Mas enfim, continua recebendo verba federal. Então eu faço aqui um apelo à Secretaria Nacional de Segurança Pública, ao ministro da Segurança Pública, o ministro Moro, ao próprio presidente da República, e pergunto por que ainda não se regulamentou a Polícia Ferroviária Federal. O que nós estamos esperando? Nós estamos esperando acabar todos os minérios. Olha, vai demorar, viu? Porque a área lá da Vale do Rio Doce, né, que foi vendida a pretexto de que dava prejuízo, a exploração dela prevista é de 400 anos, tá? Então vai demorar a acabar o minério no Brasil. Mas enquanto não acaba, nós brasileiros estamos sendo lesados. Porque nem o governo federal sabe ao certo a quantidade que está sendo explorada, que está sendo retirada. Não sabe. Não sabe. Esse dado quem trouxe foi um inspetor da Polícia Ferroviária Federal, a instituição que faria a fiscalização e que ainda não existe. Ela existe legalmente, mas ela não existe no mundo real. Olha que loucura que esse Brasil é. Então, um ano de governo Bolsonaro, um ano marcado por vários momentos em que promessas foram rasgadas. Ah, se eu for eleito, sai da ONU, não cumpriu. Ah, se eu for eleito, né, vou transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, a embaixada do Brasil, não cumpriu. E vai, segue relação. Ah, Alexandre, você quer que o Bolsonaro caia? Você quer que o PT volte? Vai tomar banho com essa bosta dessa pergunta idiota. Pelo amor de Deus. Agora você cobrar promessa de campanha é querer que porcaria de PT volte? Ah, gente, olha, a idiotização da população tá num nível tão grande, fica difícil até conversar. Fica difícil até conversar. Então a minha pergunta, a minha hashtag é cadê a PFF? É isso. Se você puder jogar essa hashtag aí no seu Twitter, né, no Facebook, né, nas suas redes sociais, vamos ajudar a regulamentar esse órgão importante, porque afinal de contas é o nosso patrimônio, a nossa riqueza
que está sendo retirada. Gente, você não investe no transporte de pessoas pelos trilhos, aí você vai lotar as rodovias. E aí, qual o interesse que está por trás disso? O interesse de quem vende carro, de quem vende caminhão, o interesse de quem vende combustível. É só isso. É um interesse financeiro que está acima do interesse do país. A verdade é essa. O interesse financeiro está acima do interesse do país, porque o correto seria nós investirmos também, ou maciçamente, nos trilhos. Olha aí os norte-americanos aí. Se você pegar a malha ferroviária dos Estados Unidos, você vai ficar de boca aberta. Ou você acha lá que é só trem, ou é só carro que eles andam, ou as pessoas lá andam só de carro e de ônibus. Negativo. A malha ferroviária norte-americana, né? Não tô nem falando de metrô. Se você falar de metrô, aí é enorme, é gigante. Mas a malha ferroviária norte-americana é gigantesca. Gigantesca e é mais que centenária, tá bom? É mais que centenária. Aqui é Alexandre Mendes, amigo policial. Compartilhe o vídeo, deixe sua opinião e sobe a hashtag aí, cadê a PFF? Valeu, pessoal.